Primeiramente, eu quero começar o nosso rádio de pilha driver deixando uma mensagem para vocês. Primeiro, feliz ano novo para todos vocês. Antes de tocar a abertura, antes de tocar qualquer coisa, eu quero deixar uma mensagem para o acontecido da semana passada. O rádio de pilha driver 4, que contou com a participação de todo um pessoal, um podcast e tudo mais, ele não pôde ser postado no YouTube por conta de uma notificação que a minha conta recebeu da empresa New Japan Pro Wrestling. Eu, a caráter educativo, resolvi postar uma luta do André the Giant versus o Akira Maeda. Uma luta terrível que contou com tudo aquilo, que o promotor foi pra lá pra ver se resolvia, guerra de egos que eu contei na edição de número 3 do Rádio de Pilha Driver. O que foi que aconteceu? Eu resolvi apagar a luta depois que eu recebi a notificação, porém essa notificação não foi retirada. E até o mês de junho eu não poderei upar novamente o rádio de pilha driver no YouTube. Então a minha mensagem vai para esse bando de japonês aí. Primeiramente, eu não estou ganhando nada com essa bosta dessa luta. Nem vocês estão ganhando, porque ninguém pagaria um centavo para assistir André the Giant vs Akira Maeda, pois foram os 30 piores minutos de wrestling que eu já assisti na minha vida. E outra, se vocês não querem que a gente propague esse material, se vocês querem, então divulguem no seu canal. Divulguem no seu canal, eu não tenho problema nenhum de divulgar o link do canal dos outros. Até porque é isso que eu faço no rádio de pilha driver. Como tortura, eu só quero que vocês assistam 4, 5, 6 vezes seguidas aquela luta. Já basta para castigar vocês. Agora vocês prejudicaram o rádio de pilha driver, a gente tá aqui no Dailymotion, tá no SoundCloud, tá em tudo quanto é canto. Mas beleza. Eu tinha outro desabafo, mas eu vou deixar para outras edições futuras desse programa. Porque, enfim, vai lá, toca a abertura. Está no ar! Está no ar a quinta edição do Rádio de Pilha Driver para vocês. Chegou 2015, como eu sei que tá todo mundo ainda naquela ressaca da virada de ano do Réveillon, a gente vem com uma edição especial do programa para todos vocês, com uma entrevista muito legal que a gente fez com o argentino da LSL The Reaper, o Rubem Marcelo Rabina. A gente também tem uma conversa muito legal com o As Blaze da CFW. Temos a nossa roda de notícias, como todo mundo já sabe, tradicional aqui, com a participação do meu amigo Carlos Gomes e provavelmente do Cauê Corrêa, não tenho certeza ainda, porque isso aqui é gravado um pouco antes de tudo acontecer. A gente tem a sugestão de luta da semana com o Luiz Gabriel do House of Wrestling e ainda tem também a curiosidade da semana com o Vitor Alves da página BWO, a Brasil World Order, ou simplesmente NBO, que é a New Brazilian Order do Wrestling. A grande página de curiosidades por lá. Já quero deixar aquele grande abraço para a galera que nos curte lá, que comentou no Universo of Wrestling. O meu amigo GC Punk, que disse que baixou todas as edições do programa desde que tomou conhecimento dele. Muito obrigado para você pela sua sintonia. E também pro Anony Page, que estava fazendo umas críticas construtivas. Também agradeço bastante pela sua sintonia. Também aproveito para mandar um abraço para você que nos ouve pelo Dailymotion e o pessoal que está ouvindo a gente lá no SoundCloud, nosso serviço de áudio, a Ana Clara Rosa e o KHBM57. Jesus Cristo, KHBM57. Também dê um like lá no nosso rádio de pilha driver e a gente está mandando aquele abraço para vocês. E vamos lá com o nosso quinto programa. 2 anos se passaram. Exatamente 2 anos desde aquela entrevista realizada para o nosso wrestling em 2012. Desde lá muita coisa mudou, mas sempre eu mantenho a minha palavra. Sem qualquer demagogia, este homem foi um dos melhores amigos que eu fiz dentro da blogosfera brasileira, tratando-se de lutadores internacionais. Lutadores de fora do Brasil, por assim dizer.
2 anos depois de ele ter transformado aquela entrevista em uma das mais célebres da história da blogosfera brasileira, eu trago ele de volta para o programa Rádio de Pilha Driver, o primeiro do ano de 2015. Primeiramente, quero desejar-lhe um feliz ano novo, muitas realizações, e chamá-lo para a nossa entrevista. Rubem Marcelo Rabina, também conhecido como The Reaper, lá em seu trabalho pela Argentina e por toda a América do Sul. Saludos, mi hermano, e gostaria também de, por aqui, já fazer a nossa primeira pergunta. Além de deixar o nosso boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que vocês vão estar ouvindo o nosso programa, vamos pedir uma explicação. Muita gente pode não conhecer o trabalho de The Reaper, mas ele mesmo pode explicar quem é The Reaper. Ninguém melhor do que ele para dizer isso. Saludos, hermano. Oi, boa tarde, boa noite a toda a galera do Brasil, mis amigos, mis hermanos, sempre tendo saudades de você, sempre tentando voltar. Obrigado por isso. Obrigado por respeito também, por o carinho que eu recebo cada vez que eu chego ao Brasil, a São Paulo. Tentarei chegar agora a outras cidades, pero sempre voltar ao Brasil fico como minha casa, eu mesmo. Eu sempre falo que o argentino é o mesmo que o brasileiro, somente que o brasileiro tem short, tem sandália, somente isso. E por supuesto que eu mandar um cumprimento a todos, que espero que tenham um bom Natal, acho que tem um bom ano novo, um 2015, e tentando voltar mais uma vez para fazer a última luta neste ano em Brasil e poder me despedir de toda a galera, todos os fanáticos do Brasil, as pessoas que têm muito respeito comigo, e que eu faça uma última luta lá, não importa que empresa seja, somente que eu me despedir. Quando fala em última luta, você quer dizer aposentadoria ou foi impressão minha? Não, eu estou falando do meu retiro, estou falando de aposentar-me da luta, não a luta em geral, mas não somente por cima do ringue. Eu vou continuar com minha academia, vou continuar na produção da LCL, vou continuar viajando, seguramente vou estar chegando sempre ao Brasil, mas com alguns alunos, apaginando alguns alunos, relatando, comentando. E quero responder a primeira pergunta sua, você me perguntava quem é Reaper, não? Você quer saber quem é Reaper? Reaper é um louco que tem 28 anos de vida, em cima dos ringues, muitos golpes, muitos grandes amigos. Acho que também fiz alguns inimigos, mas a luta livre é como na vida. Eu acho que a luta livre é na vida mesma, é minha vida. Eu tenho 44 anos de idade, eu acho que a metade da minha vida passei em cima dos ringues, viajando de cá para lá, mas não reniego disso, fico feliz, fico muito contente com toda a minha carreira, com todos os amigos, cada país que visitei, cada empresa, tudo. Lembro-me que na nossa primeira entrevista a gente comentou que o seu nome que você utiliza no ringue, o The Reaper, como quer que queiramos dizer, foi dado pelo Bam Bigelow, lutador conhecido pela maioria por ter lutado na ICW e todas essas coisas mais. Como foi ter trabalhado com ele? Você me disse que ele trabalhou pouco tempo, mas que adquiriu bons conhecimentos com ele. Como foi ter trabalhado com Bam Bigelow? Oh, nossa, trabalhar com Scott foi uma das coisas mais grandes que aconteceu para mim. Acho que foi sorte, somente sorte. Eu estava em um lugar exato, no momento exato, e enquanto ele chegou, tivemos uma grande amizade, muito tempo. Eu cheguei em 1997, lembro, a Manhattan, nos Estados Unidos, de férias. Nesses dias, haveria muito mais adelante uma espécie de exame para ingresso, os postulantes novos da WCW.
Lembro que era muito custoso, muito caro fazer um pagamento de $2.000 pelo direito do exame. Então depois, um cara de lá que era dominicano, eu acho que era um dos headbangers, ele me convida então para trabalhar com eles, muitos latinos, em uma empresa muito pequena de Nova Jersey, chamava de New Jersey Wrestling Alliance. Somente tinham shows e eventos no estado de Nova Jersey. Eu aceitei, fui a outra academia e aí conheci a Bam Bam. Ele estava aí, estava Jack Roberts, King Kong Bundy, muitas grandes estrelas que moravam perto de lá. E eu tinha um encargue, um envio para um amigo argentino que trabalhava lá em um ginásio. Seu irmão é um grande amigo aqui. Ele me encomendou que levara um paquete de yerba mate. Vocês falam de cimarrão, acho. Uma coisa que os argentinos tomamos muitos. E este cara argentino trabalhava lá, irmão dele, trabalhava em um ginásio em Manhattan. Eu fui levar o pacote de cimarrão. Enquanto eu chego, o cara me fala: você é lutador lá na Argentina? Sim, eu sou lutador. Aqui se faz luta também. Ah, não diga. Sim, aqui tem luta. Você pode falar com um amigo. É um cara muito agradecido, muito grato comigo. E apresentou um cara que esse lugar era o Power Plant do World Champions in Wrestling, da WCW. O Power Plant de Nova York. Fui ao banco, peguei meus ahorros e voltei na academia. Paguei e novamente assisti ao primeiro treino de WCW. O exame tinha um tempo de duração de 8 horas. Acho que somente estuve 5 ou 6 horas. É um exame insuportável, duríssimo. Lembro o mestre Jack Roberts. Acho que não sua melhor época, com muitos problemas. Uma grande pessoa, um grande lutador, muito sério, muito profissional. Lembro que Bam Bam nessa época trabalhava em ECW e alguma vez assistia a WCW também. É uma espécie de lutador independente, mas tinha muita força aqui na empresa. Depois a empresa fusionou com MCW, com Memphis Champions in Wrestling, propriedade de Sherry Lower. Agora em pouco tempo estive falando com William Regal no evento de BWF e estivemos lembrando essas épocas, muitos conhecidos em comum. E assim foi que comecei a treinar com eles. Bam Bam treinou a mim, ensinou muito, aprendi muito dele, muito de todos aprendi. E então trabalhei com eles até que tive que voltar a Buenos Aires pela morte de meu irmão mais pequeno. Tempo depois, enquanto eu quis regressar aos Estados Unidos, havia acontecido o desastre das Torres Gemelas. Ficava muito difícil ingressar aos Estados Unidos, tinha muitas condições, praticamente impossível. Mas tive relação com Bam Bam, Scott, até tempo depois de sua morte. Lembro alguma vez, eu trabalhei de Jover. Jover, eles falam de lutador que recém começa, tem uma pouca experiência, poniam a trabalhar com eles por cima do ringue em show, eles somente massacravam você. Mas ser massacrado por Jack Roberts, por King Kong Bundy, por Bam Bam Bigelow, pareceu um grande prazer, é uma grande ensinança, é um grande momento para mim. Assim foi. Dessa eu não sabia que você tinha trabalhado no WCW Power Plant, chegou até a aparecer por lá e treinar com o pessoal. Para quem não sabe, o Power Plant é basicamente um centro de performance, como tem hoje na WWE, só que em proporções um pouco menores. Que tem lá as tryouts, que são os treinamentos de seleção para novos lutadores da empresa e tudo mais, o treinamento, um verdadeiro treinamento. E eu também não sabia que era tão caro para você fazer um treinamento por lá. Eu tampouco sabia. Eu cheguei lá, somente me falaram que a admissão para o primeiro exame é $2.000. Você lembra que nesse tempo a Argentina
tinha um valor de ou peso ou $1. Ficávamos 1 a 1. Era muito barato para nós chegar aos Estados Unidos. Por isso peguei férias para lá. Também lembro que o Power Plants do WCW haveria uns 10 ou 20 em Estados Unidos, México e Canadá. Eles tinham um Power Plant nas principais cidades, mas acho que o Power Plant principal de WCW ficava em Los Angeles. Acho que foi em Los Angeles. Mas eu estive em um Power Plant de Nova York, de Manhattan. Na rua, se lembro, da 17, entre 5ª e 6ª Avenida, perto de Times Square. E quem era encargado do Power Plant, lembro disso, eram 2 caras muito conhecidos, alguns lutadores velhos, alguns contemporâneos meus vão lembrar deles. Um é Mike Rotundo, conhecido como IRS em WWF. E outro cara, acho que faleceu, se chamava de Louis Piccoli. Louis Piccoli, um grande lutador, que lutou em WWF como Randy Radford em 1995. Um grande cara, mas tem um caráter muito forte. Lembrem vocês que eu, nesse entonces, eu tinha uns 26, 27 anos. Estava em muito melhor forma, na melhor parte de minha carreira. Eu queria tentar chegar a uma liga grande. WWF era muito difícil, eles tinham 2 ou 3 empresas mais pequenas que usavam como uma espécie de semillero para provar lutadores. Uma era Ohio Valley Wrestling e a outra lembra que era Florida Championship Wrestling. Muito difícil de chegar lá, muito difícil. Era muito mais fácil de entrar na WCW. Aunque minha meta não era chegar ao WWF, minha meta era chegar a ECW, passar de WCW, e Bam me falou que se aprovava o exame podia ter uma tentativa em ECW para fazer luta extrema, que é o que eu adorei sempre. Quais foram para você as melhores experiências que você teve enquanto esteve no território dos Estados Unidos, além de seus treinamentos com Ben Bam e de tudo isso que você teve no Power Plant? Tem que pensar que tínhamos uma grande barreira, que é a língua. Eu falava inglês, acho que como Tarzan, muito mal. A língua era um grande problema, mas a experiência mesma, a experiência era chegar a um mundo novo, onde hasta se caminhava diferente em cima do ringue, entravam diferente na luta, a luta se falava de outra maneira. Eles me falaram dos 7 pontos da luta livre. Os 7 pontos são a teoria profissional que todo lutador tem que ter, tem que conhecer, para poder armar uma luta com um parceiro. É um tema mais profissional, os fanáticos muito não conhecem disso. E para mim é novo, aqui na Argentina tínhamos escola de Cacha Cascán, mesmo que tiveram uma época em Brasil, mas de cada escola que tive, cada escola que eu passei, o que aprendi, tive que começar de zero. Obviamente, que tem uma experiência, isso ajuda, claro, valeu, mas não é o mesmo. Tem que pensar que eu era lutador, não um fanático. Então, tinha uma escola de aprendizagem, de trato com pessoas muito mais grandes, mais famosas, para relacionar, não? Eles têm que entender que eu não era um fanático que se animava a lutar, mas eu era um lutador em formação. Isso fala de a primeira escola da luta tem que ser a escola do profissionalismo, a escola de como uno se tem que dirigir, como uno tem que falar com as pessoas que têm uma carreira, com superestrelas. Obviamente, eu tinha uma grande admiração por eles, mas eles me ensinaram a entender fundamentalmente que eu sou um parceiro deles. Eu não sou um fanático que somente chega lá para estar perto deles, para conhecer histórias. Não. Uno tem que formar-se e tornar-se um lutador perto deles, ao lado deles.
Você entende a diferença, não? Uma coisa é ser lutador, uma coisa é ser fanático que se anima a lutar. Isso foi o que lembro sempre das palavras de todos eles. Todos falavam o mesmo. Eu achavam que raro que tivéssemos luta livre na Sudamérica, na Argentina. Eles conheciam alguma coisa, mas somente seu mundo é Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Japão. Outro país eles não acham com luta livre. Eu quando falava que a Argentina tivéssemos uma empresa grande que foi Titanes en el Ring de muito tempo, que exportou lutadores para fora, e eles me falavam, e quem é tão conhecido? Gigante González. E quando falei de Gigante González, meu amigo falecido, também me falavam de, sim, Gigante González, argentino. Antonio Roca também argentino. Então, cara, ven que tem lutadores na Argentina. E você tem razão, gordo. Mas tive que praticamente aprender tudo de novo, porque uma coisa é catch, outra coisa é wrestling, outra coisa é luta livre mexicana, é outra coisa muito diferente o puroresu japonês. Eu já sentia saudade desse seu bom humor e também desse seu modo de falar, sempre muito filósofo, sempre muito culto. E como você falava das diferenças de um fã para um lutador, eu vou precisar da sua opinião como fã. Uma coisa que me marcou muito na minha época, na época que eu lhe entrevistei pela primeira vez, eu estava começando nesse meio. E você me falou que não gostava do atual produto da WWF, na época de 2012 pra cá, que não mudou muita coisa. Qual a sua opinião como fã do atual produto oferecido pela WWE, no caso? Olha só aí, que pergunta, irmão, que pergunta, hein? Bom, tem que entender que depois de 28 anos de lutador, eu já não pude assistir a luta livre como fã. Eu não pude ver a luta livre como um fã. Isso é uma coisa que estranho muito, eu tenho muita saudade disso. Mas eu estou vendo lutadores lutar, estou vendo a técnica, estou vendo o movimento, estou vendo enquanto erra, enquanto acerta. É muito difícil para mim ver. Mas enquanto a sua pergunta, sim, tenho uma opinião. Mesma que dei a William Regal uns dias atrás. Acontece agora com WWE que eu fico entediado demais. Somente alguma coisa de NXT. Meu parceiro, amigo Kenta, está agora lá trabalhando. Somente assisto a NXT pela internet para ver as lutas dele, somente. Eu estou assistindo, que han acortado muito seu trabalho. Não é o mesmo Kenta que eu visto em Noah, que vocês puderam assistir em Brasil. É outro Kenta, é um Kenta WWE, um Kenta sem patada, sem muita coisa. Eu acho mais. Se você me pergunta, assisto a luta livre japonesa. Mas ontem pela noite, eu estava em minha cama, assistindo um filme, e cansei do filme. Foi a minha antiga biblioteca. Aí tem uns DVDs, uma coleção de DVDs, que sempre tem uma grande atenção, um amigo de Chile, do Rocking Toys, um amigo Roque. Tem uma coleção muito grande de vídeos, DVDs da WCW, WWE, Japão, mas somente até ano 2000. De Japão ainda tenho. Então, somente me puse a ver um DVD dos últimos dias do Nitro, o último programa de Nitro. E ficava muito mais movido, mais técnico. Eu pensava, por que WWE mudou tanto seu estilo? Ou será porque eu, como fã, cresci assistindo a era Attitude, cresci assistindo aos começos de ECW, onde todo mundo trabalhava de uma maneira especial. E agora tenho que ver a John Cena, a Rollins. Não, fico muito entediado. Essa é a palavra justa para meu parecer de WWE hoje. Como fã, eu também vou ter que dizer que você não é o único a ficar entediado assistindo um show da WWE atualmente. Porque as 3 horas de Monday Night Raw são quase como 24 horas de um show bem chato. Mas continuando a nossa entrevista aqui,
Lembro-me que você certa vez me disse que tinha começado pouco antes de entrar no mundo da luta livre, trabalhando como lutador olímpico, fazendo treinos de luta olímpica. E eu gostaria de saber o que é que você pensa sobre na atualidade, esses jogadores de futebol, lutadores olímpicos, os fisiculturistas, que fazem a transição para o wrestling, que começam a praticar a luta livre. E também o que é que você pensa sobre a transição de lutadores de pro wrestling para outros esportes, como a gente teve recentemente a transição do CM Punk, mudando um pouco seu estilo de luta do pro wrestling para o MMA. En cuanto a luta libre olímpica, yo comencé cuando tenía 8 años no Club Vélez Sarsfield aquí en Buenos Aires, Argentina, una luta libre infantil para crianças. Y estuve lá até 1995 para los Panamericanos, los Juegos Panamericanos, que se hicieron aquí en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, en nuestra costa atlántica. Y después tuve que desafederarme, mas a luta libre olímpica é amateur, e eu já era um lutador profissional. Na Federação Olímpica Argentina não acreditava, não permitia lutadores profissionais em seus filas. Então, me aposentei da luta livre olímpica. E é uma opinião que a luta livre olímpica agora, aqui na Argentina, eu tenho não tenho tanto contato agora, mas tem muitos alunos que estão chegando de alguns clubes aqui de Buenos Aires, como Comunicação, Hebraica, Boca Juniors, que tem luta livre olímpica ainda, e eles chegam com uma base para tornar-se lutadores profissionais. Eu acho que, como foi minha escola, de chegar a luta livre profissionais com uma base da luta livre olímpica, é algo legal, algo bom. Ajudou muito isso, claro que sim, mas tive que acostumar a que o nosso é um deporte espetáculo e a luta livre olímpica é um deporte de competição. Duas coisas diferentes, escolas diferentes, tem que entender de maneira diferente. Mas a todos os caras que querem tentar provar e fazer uma carreira na luta livre profissionais, poder aconselhar, eu não dou conselho a ninguém. Eu não sou um conselheiro, eu somente posso te transmitir minha experiência. A luta livre olímpica é uma boa base, MMA é uma boa base, mas enquanto tentem treinar luta livre profissional, vai se machucar mais que nunca. Podem acreditar isso. Eu pratiquei MMA nos anos 90, aqui na Argentina, ainda era muito mais oculto, não estava legalizado, não estava permitido. Não havia juiz, não havia rounds, não haveria guantes, não havia nenhuma coisa. Somente ganhava quem saía caminhando daí. Somente a luta acabava por nocaute ou por submissão. Somente assim. Mas machuquei muito mais a luta livre profissionais que MMA. Em quanto à sua pergunta, pelo que acontece agora com CM Punk, tentando provar sorte na MMA, acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Lesnar. Somente provar sorte. E vai tentar que a coisa era ao revés. Primeiro MMA, depois luta livre. Não pode fazer uma coisa antes, outra coisa depois. Ele vai estar acostumado a seu treino de a luta livre profissional. E MMA é outra coisa, é muito mais duro, é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Não vai provar nada, CM Punk. Acho que não vai ter sorte. Desejo muita sorte a ele, sim. Mas na realidade é outra. Quem pode entender muito mais, e he falado muito deste tema, é meu amigo Xandão, o gigante da Bragança. Um grande cara, um grande amigo, parceiro, grande profissional de MMA também. E concordávamos na mesma coisa com ele, falando. Acho que não terá oportunidade. A UFC é uma grande empresa que tem lutadores de grande categoria. E não é para improvisado, é para caras que se animam. A mesma coisa que eu falo aqui com a luta livre profissionais. Isto não é para qualquer.
Qualquer não pode chegar, boa tarde, que eu sou lutador profissional. Assim, cara, não me fala. Tente 2, 3, 20, 50 caídas, mesmas caídas, não uma tarde. 100 caídas, 200 abdominais, sentadelas e outros exercícios. E você vai tentar uma coisa. Vai acreditar que isso não é para você. Só é questão de tempo. Só é questão de tempo. Lembrem que aconteceu com Lesnar. Um cara grande, do físico grande, forte, preparado. Que aconteceu com Lesnar? A mesma história, irmão. A mesma história de sempre. Somente acho que CM Punk quer provar alguma coisa para que Vince McMahon veja ele. Somente isso. Não acho que seja nada pessoal. Nada que pueda fazer alguma coisa mais em sua carreira. Não é nada que sume. Somente vai ser algo que vai restar. Minha humilde opinião, Então quer dizer que você se machucou mais na luta livre do que no MMA. Isso é um verdadeiro tapa na cara da sociedade, viu? Certo, com certeza. Machuquei muito mais na luta livre que na MMA. Mas lembrem que MMA, na época que eu praticava, é outra coisa muito diferente de hoje. Se lutava com lutadores de judô, de karatê, de boxeo, enfim, muitas pessoas que não sabiam de luta. Eu tinha que tentar procurar que meu rival não chegue aos 10 minutos comigo em cima do ringue. E quem estava no ringue 10 minutos com o lutador, ganhava uns $1.000 de prêmio. E aqui muitas pessoas por $1.000 pegavam a sua mãe, sem problema. Machuquei muito mais com a luta livre, sim. Tem quebraduras, problemas de golpes, luxações, de tendones, fiquei quebrado 2 vezes. Foi importante. MMA não foi tão assim. MMA com somente ter uma certa e básica técnica, eu fazia sempre para frente. Seguindo com outro assunto um pouco diferente, a gente pode ir para os gigantes no wrestling, os famosos super heavyweights, os heavyweights, tanto faz. Atualmente o wrestling, ele é cheio de muita agilidade, ele mudou um pouco do que da década de 90, da década de 80 também, que muito importava a força e a aparência de seus lutadores. Hoje em dia eles dão muito mais valor às habilidades dentro do ringue e toda a agilidade, que geralmente é encontrada nos pesos grosseiros ou nos famosos light heavyweights. O que você pensa que vão ser dos gigantes no meio da luta livre pelos próximos anos? A cada vez mais eles pedem muito espaço. Eu particularmente acho você muito parecido com o King Kong Bundy. Não sei se só sou eu que acho, mas eu acho você bem parecido com ele. Não como pessoa, mas em aparência física mesmo. Será que os lutadores gigantes vão perder espaço para essa nova leva, esse novo conjunto de lutadores light heavyweights ou cruiserweights, como conhecidos lá fora? Não, eu acho que são como modas, como passatempos, ou que a coisa que cada empresário, cada empresa tem que dar ao público o que o público quer. Se agora gostam de cruzeiros, então serão cruzeiros, os lutadores pesados ficaremos fora por um tempo, depois voltaremos. São modas. Eu acho que sim, se luta diferente que os 80, que os 90. Você acredite e compare a luta livre profissional com o futebol. Fala-me, você joga hoje futebol como se jogava nos 80, nos 90? Seguramente sua resposta é que não. Mesmo como acontece com a luta livre profissional. Não se luta como se lutava nos 80, nos 90, nem como se lutava nos 2000. Agora se luta de outra forma, outra maneira. É um esporte que evoluciona, como todo esporte. E assim mesmo, voltando ao relação de gigantes, de cruzeiros, vou dar um exemplo claríssimo. Eu acho que o mais importante lutador hoje do Brasil é Gigante Xandão.
que não é cruzeiro, mas faz um trabalho muito pesado e ágil em cima do ringue. Não tenho oportunidade de conhecer outros lutadores de seu tamanho, mas sim de muito peso, como Gringo, de Gigantes do Ringue, grande amigo, parceiro, irmão. E um lutador muito pesado, também sucesso em sua empresa. Sandow, sucesso na empresa que chega, é sucesso. E agora que é um lutador independente, vai ter muito mais sucesso que antes. O problema agora vai ser para os lutadores cruzeiros, porque tem muitos, e vão ter que massacrar entre eles para ver quem é melhor. Os pesados sempre estaremos pegando. Depois eu vou te mostrar o trabalho do lutador Titã. Ele também é brasileiro, e ele é um rapaz, digamos, pesado, por assim dizer, mas que faz muitas manobras que até alguns pesos cruzeiros têm dificuldade em fazer. Depois eu mostro para você o trabalho dele. Certamente não he visto muito trabalho fora de BWF, somente tenho uns quantos amigos em Gigantes do Ringue, alguns conhecidos em SW, não he visto muito trabalho de cruzeiros importantes. Eu tenho uma grande admiração sempre por Max Miller, um grande parceiro também. Eu acho que é um grande cruzeiro, acho que é o mais importante agora. Red Calibre, em Gigantes do Ringue, assisti aos trabalhos deles, gostei. Trabalhei com Max Miller, mas não tive gosto ainda de trabalhar com Red Calibre. O trabalho tem que ver muito com o treino, tem que ver com o mestre. É importante treinar, fazer o treino com gente que entenda do trabalho. Você tem que perguntar e averiguar agora, nas empresas brasileiras, quem é o treinador dos lutadores. Como treina o lutador brasileiro hoje? Que escola tem? Quem é seu parceiro? Quem é seu mestre? Puedo falar de algumas delas, puedo falar de uma opinião, puedo falar de muitas coisas, mas sempre o trabalho disso, de tanto treino, tanto sacrifício, se vê em cima do ringue. Mas certamente eu visto muitas coisas que não gostaram, não gostei do trabalho de alguns lutadores. Na última vez que estive lá, acho que tem uma falta de treino, falta de escola, falta de técnica. Nenhuma pessoa está falando com eles de como tem que parar, como tem que pararse, como tem que caminhar, como tem que parecer um lutador, porque lutador não só tem que parecer, tem que ser. Aqui na Argentina, enquanto um cara chega ao ginásio, tem 2 a 3 anos de treino para recém chegar ao público e fazer o trabalho de jovem. Em Brasil eu visto lutadores que têm, acho que muito menos de um ano, e já tem personagens, estão fazendo luta estelar. É distinta escola, a empresa permite isso, a empresa não deve ter lutadores, então está fazendo isso. Não sei, cada lugar é um mundo. Já que a gente entrou nesse ponto para falar sobre o Brasil, vamos abranger mais um pouco e falar sobre a América do Sul. Além de uma profissionalização maior, o que precisa, o que falta, o que é necessário para o wrestling na Sudamérica, aqui na América do Sul, seja mais reconhecido lá fora, lá em outros continentes, como é por países como Estados Unidos, México, Japão e até alguns outros da Europa, como a Alemanha e a Inglaterra por si só. O que é preciso aqui no território sul-americano para que isso aconteça? Sabe o que acontece, irmão, nesse sentido? Os sul-americanos temos acho que uma mala costumbre de estar sempre vendo, olhando, comparando-nos com Norteamérica, com Europa. Eu acho que nossa luta livre, a luta livre de Sul-América, tem que ser para os sul-americanos. Eu tenho que lutar de tal maneira, de tal forma, de ter um jeito de lutar que o público acredite que eu estou lutando. Porque a vezes os malos lutadores
fazem que a luta seja muito falsa e o público diga, não, esses caras não se estão pegando verdadeiramente, não se estão pegando certamente, é uma bagunça isso, um jogo, mas não é isso, isso é produto dos mais profissionais. Você me pergunta o que se precisa aqui? Aqui se precisa buenos mestres, buenos treinadores, gente que tem conhecimento, gente que possa falar de um estilo de outro, que possa você preparar para lutar com um lutador de puro rezo, com um lutador de wrestling, com um mexicano da luta livre, ou mesmo do catch da Argentina, ou de Sul-América. Eu sempre vou poner como um exemplo de treino e de empresa na XNL de Chile, XNL de Chile, Explosión Nacional de Lucha. Meu amigo Gastón Mateo está haciendo un grande trabajo con su equipe, treinando gente nova, com tempo, profissionalismo, sacando muito bons lutadores ao ringue depois. Tudo isso com trabalho e paciência. A vezes acho que a paciência é uma coisa que o sul-americano não tem, não gosta de paciência. Na última vez que ficamos todos juntos, argentinos, chilenos, brasileiros, peruanos, equatorianos, tivemos essa conversa na habitação no hotel. Que tem que ser a luta livre aqui em Sudamérica? Que tem que ser? Que tem que mirar Estados Unidos? Tem que mirar Japão? Eu falei que não. Temos que mirar nosso público, nossa galera, que quer ver lutador brasileiro. A empresa brasileira vende a luta para os brasileiros. Que a empresa argentina vende a luta livre para a Argentina. É assim com todos. Mas nossos povos não acreditam nas mesmas coisas que os gringos, que os alemães, que os britânicos. Acreditamos outras coisas. Temos outra, como se fala, idiosincrasia. Isso é, idiosincrasia. Temos outra idiosincrasia, acreditamos outras coisas diferentes. Temos outra cultura diferente. E isso faz que olhemos e veamos a luta livre de maneira diferente. O público me fala disso. Aqui na Argentina, a luta livre mexicana pegou um sucesso menor. A luta livre americana gostou um pouco mais, mas pega entediada para nosso público. Nosso público gosta mais do catch, mas gosta da luta livre forte. Brasil é muito parecido à Argentina. As pessoas de Brasil acreditam nas mesmas coisas que se acredita aqui. Então, para que tem que importar uma ideia, um formato, uma coisa diferente? Se podemos ser grandes entre nós, podemos ter grandes shows e trazer os gringos como convidados a nossos shows, e o público vai pegar feliz igual. Você me entende o conceito, irmão? E por aqui a gente encerra a nossa entrevista para o 5º Rádio de Pilha Driver, o primeiro do ano, com o nosso grande Rubem Marcelo Rabina, ou simplesmente The Reaper. Grande lutador, grande argentino, um grande entendedor do que é o verdadeiro wrestling, principalmente aqui na América do Sul. E a única coisa que eu tenho a agradecer nesse final da nossa gravação é agradecer bastante por sua entrevista, por sua disponibilidade e por tudo. E quem sabe, em um futuro próximo, já que John Cena vs The Rock não foi só uma vez na vida, The Reaper sendo entrevistado por Luiz Tanaka também não possa ser mais de uma vez na vida, mais de 2 vezes na vida. Aqui falamos, amigo, que não há 2 sem 3. Assim que eu agradecido sou eu. Sempre grato com vocês que lembram de mim por tanto carinho, tanto respeito de muitos de vocês. Eu trabalho para vocês, trabalho para o público, trabalho para a gente, as pessoas que gostam da luta livre. Para mim um grande prazer sempre chegar a Brasil, sempre um grande prazer. Agora veremos este 2015 como chega. Tenho propostas de 3 empresas de Brasil para chegar. Vocês sabem que eu já quebrei parceria com BWF. Estou tentando chegar com outras empresas, mesmo meu parceiro Maniac. Vai haver outra oportunidade. Sempre se fecha uma porta, mas se abrem 3. Esse é o mundo do Reaper, né? Sempre por os fanáticos. Agradecido sou eu, irmão.
Quero mandar um grande saludo, cumprimentos e desejos de bom 2015 para toda sua audiência. E esperar somente que Deus faça sua obra aqui, que Deus tenha compaixão de todos nós, para que seja um ano bom, em paz, com trabalho e saúde. Somente isso. Ademais, as coisas vão chegar às horas. Quero deixar um grande abraço a todos. Vocês sabem que sempre estão dentro de meu coração. Sempre chego a vocês em meu coração. Agradecido uma vez mais, Tanaka, por a entrevista. Meu casa sempre aberta para você aqui em Buenos Aires. Enquanto você gosta de chegar, pode contar comigo, com minha empresa, com minha academia. Aqui vivimos, desfrutamos e respiramos luta livre, o mesmo que vocês. Isso nos faz irmãos. Assim que, bom ano, grande abraço, família. Nos estamos vendo pronto. Mi casa é sua casa. Aquele abraço, meu amigo Ripper. Até a próxima. Durante essa semana, enquanto eu vagava pelos grupos de wrestling que eu tenho no Facebook, eu tive acesso a uma história que eu não tinha conhecimento. A história do Portuga, o Vinícius, que era lutador da Crazy Freestyle Wrestling, a CFW, empresa de backyard wrestling aqui do Brasil, que eu particularmente não conhecia. Um jovem, nos seus 20 anos ainda, no começo de sua vida adulta, que veio a falecer. Ele era lutador da empresa e resolveram fazer um show especial em homenagem ao aniversário dele, que ele estaria completando o ano agora no final de 2014. Com isso, eu resolvi conversar com o dono da empresa, da Crazy Freestyle Wrestling, o nosso amigo Asblaze, que é o campeão máximo da CFW e também ele é o vencedor da Batalha do Sobrevivente das Gigantes do Ringue. Com isso, eu saúdo meu amigo Asblaze aqui no nosso rádio de pilha driver e peço para que ele conte um pouco da história do nosso amigo John Cage, sobre o legado que ele deixou, sobre a história, o que foi que aconteceu com ele e tudo mais. Primeiro, saudações, amigo. Saudações, Tanaka, é um prazer estar falando com você aí. Um abraço para você aí, para quem estiver prestigiando essa entrevista aí que eu estou dando referente ao John Cage, né, a história dele. Bom, o John Cage, ele foi muito meu amigo em questão assim, de luta livre, né, a gente se conheceu já no meio da luta livre. Eu estava querendo treinar luta livre, acabei indo na academia do Nino Mercury e conheci ele lá. Aí lá ele era esse apelido, ele tinha esse apelido de Portuga. Aí começamos a chamar ele de Portuga, pegou. Aí a gente sempre chamava ele de Portuga. Só mesmo quando ele foi estrear na CFW que ele aderiu ao nome de John Cage, né, que é um nome de lutador que ele sempre gostava, ele sempre falava pra mim que ele ia se chamar John Cage. O John, ele era um lutador técnico, assim, questão de golpes, assim, ele era bem old school, digamos assim, que ele fazia golpes mais antigos, puxados mesmo pro tempo da Golden Era, golpes mais simples. Só que tudo que ele sabia fazer, assim, ele fazia de um modo legal, entendeu? Um modo bacana, que vendia pro público. O público via o que ele tava fazendo e achava bonito, entendeu? Entendo. O John, ele veio a falecer, né, no ano passado. A gente tava gravando um CFW, terminamos de gravar, a gente ia assistir um pay-per-view da WWE que eu esqueci o nome, fugiu da minha cabeça, mas eu lembro que era uma noite que a gente ia assistir. Eu tava no Facebook, né, conversando com algumas pessoas, aí eu fui no Face dele, porventura, assim, ironia do destino, ele tinha ido pra Bahia, eu fui no Face dele pra ver lá. Quando eu fui lá, tava mensagem de despedida, a pessoa se despedindo dele, eu particularmente não entendi o que tava acontecendo ainda. Tipo, tentei, né, fazer pra que eu não entendesse, mas já tinha ideia, aí fiquei meio assustado, né, o pessoal da equipe da CFW tava na minha casa ainda, aí eu tive que disfarçar ao máximo, tentar conversar com algumas pessoas para saber o que tinha acontecido, e aí eu soube, entendeu? O John, ele veio a falecer num acidente, né, que teve lá na Bahia, onde 5 jovens acabaram morrendo afogados, um pulou para ajudar o outro e no final todos morreram. E assim, foi uma coisa muito triste, né, a gente ficou muito chateado, eu também fiquei muito chateado, porque ele falava para mim no Face que ele já tava voltando, entendeu, ele tava voltando. Na CFW, ele fez 2 combates, né? Ele fez um combate contra o Genocide,
né, que é um amigo dele desde a infância, que já é um amigo, acho que até mais próximo do que eu, né, porque eu conheci ele mais no tempo da luta livre, mas eu fiquei muito próximo dele também, mas o Genocide já era um amigo dele desde a infância, entendeu? Conviveu a infância com ele, era muito próximo. E o Tyler Wolff, que não luta mais atualmente, mas também que era amigo dele desde esses tempos. Então, assim, o John, ele fez esses 2 combates, sendo que um deles contra o Genocide e no outro ele lutou no time da CFW contra a Diving Force, que era uma stable, né, que a CFW teve, onde era composta pelo Capitão Cyper Seer, o Death Rider, Pesadelo e o Genocide. E aí, nessa batalha, o Genocide não conseguiu vir no dia, ficou os 3, ficou o Cyper Seer, Pesadelo e Death Rider, versus o Marcos Romeiro, né, que é agora André Vulture, que ele é da Wrestling Mirim e que já tá fechado com a CFW, ele já é da CFW também, e o Bob Ramirez junto com o John Cage. Foi um combate sensacional, nossa, o John, ele me impressionou, porque assim, ele fazia umas coisas tão simples, mas que quem visse achava lindo, achava o golpe muito bem feito, entendeu? Então assim, ele era um bom lutador. E outra coisa, ele tinha um ótimo registro, que é dito aqui no Brasil é registro o nome, né? Registrar o golpe. O americano mesmo conhece como seller. Ele era um ótimo seller. Você dava um golpe nele, ele conseguia praticamente mostrar para o pessoal que ele estava sendo espancado, que ele estava morrendo, entendeu? Ele tinha essa capacidade. E ele tinha os golpes dele, assim, os golpes simples, mas bem feitos. Então, assim, era uma coisa que encantava o público. A gente que via, assim, a luta dele, a gente gostava de ver o que ele estava fazendo. Ele não era um lutador de fazer 1000 coisas, tipo Canadian Destroyer, virar um salt, não. Ele fazia as coisas simples, mas tudo que ele sabia fazer, ele fazia de um jeito legal. Digamos que, assim, o jeito do John Cage mesmo, entendeu? Dizer para vocês assim que eu não sinto falta dele é difícil, entendeu? Que a gente não fica triste. A gente fica triste porque era um cara novo, entendeu? Eu fui me tocar que ele era mais novo do que eu quando eu fui no Face dele e vi que ele ia fazer 20 anos, entendeu? Aquilo me cortou o coração. Eu falei, nossa, ele é muito novo para ter ido assim tão cedo, né? Num acidente tão trágico, entendeu? Foi uma coisa muito trágica, mas ao mesmo tempo que ele foi de uma forma trágica, para mim ele foi como um herói, porque eu acho que se ele não tivesse tentado ajudar os amigos dele, ele teria se sentido mal a vida inteira, entendeu? Então eu acho que ele deixou um legado como pessoa, né, como ser humano, de como ser um ser humano, entendeu? De como ser uma pessoa correta e também de como ser um bom lutador sem precisar fazer 1000 loucuras, entendeu? Então pra mim ele é um cara que eu sempre vou respeitar muito, entendeu? Eu sempre vou admirar ele, sinto muita falta dele mesmo nos shows, assim, quando ele foi, nossa, ele era um brincalhão, ele zoava com todo mundo, entendeu? Porque o nosso show já é marcado pela zoeira, só que tem algumas pessoas no meio que são aqueles que zoam bem mais, entendeu? Que elevam a zoeira, ele era desse tipo, entendeu? Era uma pessoa alto astral, você dava muita risada com ele. Então assim, o John, ele fez o nome dele, com 2 lutas para mim na CFW, eu como dono assim, vendo por uma perspectiva assim de nome, ele fez o nome dele com 2 lutas para mim, entendeu? Não foi nem pelo fato dele ter morrido, foi porque assim, porque eu vi nele uma coisa que eu não tinha visto em outros lutadores, então ele foi um bom lutador fazendo, digamos que o simples, o que ele era ensinado na academia, entendeu? Ele não tentou diferenciar nada, ele só buscou o conhecimento ali, o conhecimento ali da academia, ele aplicou mesmo lutando na CFW. Bem, amigo, você falou basicamente tudo. E o nosso rádio de pilha driver, nessa primeira edição do ano, é especialmente dedicado ao John Cage, em memória do John Cage, que eu não cheguei a conhecer o trabalho antes de todo esse acontecimento, mas que já respeito bastante, respeito a equipe. Quero deixar o anúncio aqui, que o nosso amigo Asblaze será o nosso próximo entrevistado principal no rádio de pilha driver do próximo sábado. E eu já deixo o convite aqui, a gente vai conversar bem profundamente sobre a questão da CFW, do Backyard Wrestling e outras coisas que serão do interesse de vocês. Vai ser muito legal, a gente já estava discutindo aqui algumas coisas. Semana que vem, próximo sábado, Tanaka, Asblaze, aqui no rádio de pilha driver. Aquele abraço, amigo, obrigado pela sua presença, obrigado por contar essa história, obrigado por aceitar o convite de estar aqui no nosso programa. Para mim é uma honra, eu que agradeço vocês por terem me convidado. Continuando com o nosso programa Rádio de Pilha Driver, a 5ª edição, a primeira desse ano de 2015, a gente vem com novidade. Na semana passada a gente teve uma conversa muito legal, fazendo a retrospectiva do ano de 2014 com várias pessoas de outros lugares, e eu estou encaixando aos poucos esse pessoal na equipe. E o nosso amigo Luiz Gabriel, que participou na semana passada,
vem com uma novidade. Ele vai fazer a sugestão de uma luta para vocês, uma luta que foi boa, que marcou, que teve uma história. E ele vai fazer essa sugestão semanal para vocês de um combate, vai contar a história, vai dizer por que ele escolheu essa luta e tudo mais. E já para começar, primeiramente, feliz ano novo para o nosso amigo Luiz Gabriel. E qual foi a luta que você escolheu? E aí, galera, beleza? Obrigado igualmente aí, Tanaka. E eu escolhi a luta entre Kevin Owens, hoje em dia, e o El Genérico, conhecido agora como Sami Zayn, no Final Battle de 2012, na Ladder War Match. Ladder Wars Match do Kevin Steen contra o El Genérico. Muito boa. Eu acho que eu assisti essa luta ano passado, não tenho muita certeza. Em algum momento, acho que no comecinho do ano mesmo eu assisti. Foi muito boa, que teve um momento que eu não vou contar aqui pra quem não assistiu ainda, mas... Ainda teve alguém que não assistiu? Eu acho que teve. Mas deve assistir, né? Se você tá recomendando aí, por que você tá recomendando? Enfim, fala aí que o espaço é seu. Bom, eu tô recomendando pela grande história que os dois tiveram na empresa, como dupla e como rivais. Porque a dupla deles, né, começou em 2008, pelo que eu me lembro, e eles rapidamente ganharam o World Tag Team Champion do Jimmy Jacobs e do Tyler Black, o Seth Rollins hoje em dia, no Driving de 2008. Eles ficaram 203 dias como campeões, perdendo para os American Wolves. Aí eles ficaram lutando até chegar no Final Battle de 2009. Eles só lutaram no Final Battle sempre, né? Onde eles perderam para os Young Bucks e o Sting se tornou heel atacando o El Genérico. Após isso, eles tiveram um ano inteiro, né, fazendo lutas como duplas e singles match também, até que chegamos no Final Battle de 2010, onde eles se enfrentaram em uma Fight Without Honor. Se o Genérico perdesse, tiraria sua máscara, mas se o Sting perdesse, a sua carreira na Raw acabaria. Mas isso só aconteceu por causa do desentendimento que ele teve com o atual booker da empresa, o Jim Cornette. O Fuck This Company. É. Esse cara é muito idiota. Eu acho que é um dos mais idiotas que tem no meio do West, no estado de Jim Cornette. Eu li a história que... Não sei se você vai falar sobre isso, que ele tinha problemas com o Sting, com o El Genérico, que ele não gostava dos dois, nem ligava porque eles estavam fazendo lá na empresa, e por isso ele queria ferrar com os dois. Eu não sei se você vai falar sobre isso, mas o cara não gostar do Kevin Steen e do El Genérico, hoje destaques no território de desenvolvimento da WWE, com a grande chance de ser o futuro da empresa, e o cara não gosta, ele gosta de quem, pelo amor de Deus? John Cena só pode. Bom, continuando aqui, ele perdeu e saiu da empresa, mas no Best in the World 2011 fez o seu retorno, ficou um ano lutando aí, até que recebeu o push no Border Wars 2012, vencendo o atual campeão, Davey Richards, e se tornando o Royal World Champion. Ele fez defesas como Rhino, Eddie Kingston, todas bem sucedidas, e aí chegou no Final Battle de 2012, onde foi anunciado a Ladder War Match, valendo o Royal World Champion. Chegamos então até a luta, tínhamos um evento bom até bom Final Battle 2012, com ótimas lutas, mas todos os holofotes estavam para o time versus genérico. Eu lembro da construção dessa luta na época que o Sting ganhou uma luta e entregaram uma embalagem para ele e tinha a máscara do El Genérico, ele abriu lá, já promovendo esse combate do Final Battle 2012, porque aconteceu foi o último combate deles esse? Do Final Battle 2012 foi. Então, foi o último combate, até o último do genérico pela Ring of Honor, verdade? E o último da série deles, que pode acontecer agora no NXT 1 a 9. Quem sabe se vai realmente acontecer. Mas deve, pelo que aconteceu no último Takeover, deve acontecer. Pelo que aconteceu. E pode continuar aí. Eu lembro-me da construção da rivalidade que começou assim, com esse negócio do presente, que veio com a máscara do genérico, que indicava que ele ia retornar para a empresa. Bom, a luta entre os dois no Final Battle foi uma das melhores lutas da história da Raw. Tivemos grandes momentos dos dois, ótimos moves, e os momentos mais
os momentos marcantes. Principalmente o do Kevin Steen lá no final. Que não vamos dar spoiler. Mas que, sem querer dizer muita coisa, eu acho que a alma do Genérico viajou para o México, para Tijuana, e só voltou uns 2 meses depois. Essa luta também marcou muito por causa que foi a última luta dele, como você já havia dito, na Roy, que no dia 9 de janeiro de 2013 ele assinou com a WWE. Até o dia 11 de dezembro, quando ele ganhou do Adrian Neville, o NXT Champion. Sting debutou na empresa como Kevin Owens. Depois ele estava comemorando lá o Sami Zayn. E o Kevin Owens foi lá e atacou ele, dando indícios de uma nova rivalidade. Será que teremos de novo Kevin Steen versus El Genérico, ou Kevin Owens versus Sami Zayn? Eu não duvido que no próximo especial do NXT aconteça esse combate novamente, e não duvido que seja bom. Talvez não como esse do Final Battle, porque foi uma das melhores lutas que eu já assisti. Na época que a Ring of Honor ainda estava proporcionando um ótimo material, apesar de não ser dos melhores, mas ainda era um bom material, com o Kevin Steen, com o Genérico, todo aquele pessoal. Mas eu não duvido que eles possam fazer a mesma coisa que fizeram no NXT. Se teve um combate tão bom do Neville contra o próprio Sami Zayn, por que o Steen, com tanto tempo junto do Zayn, não pode fazer um bom combate? E o Dave Meltzer tem que assistir esse aí, porque se ele deu quase 5 estrelas pro Neville e Zayn, ele vai dar 5 estrelas para Steen versus Zayn, no caso. Porque é um must-see. Realmente, para você que gosta do verdadeiro wrestling, não há melhor combate. E deixando a sua análise final, de nenhuma, vamos botar assim de 1/4 de estrela até 5. Quantas estrelas você dá para esse combate, meu querido Luiz Gabriel Meltzer? Acho que 5. Merece. É um dos poucos combates que merecem nota 5. E você, Tanaka? Bem, pelo que eu lembro, que eu assisti, se eu fosse Dave Meltzer eu não daria 5 porque não tinha japonês, mas como analista, com tantas e tantas lutas que eu assisti na minha vida, para eu colocar entre as melhores de todos os tempos assim, tem que ser muito boa. Então também dou 5 estrelas porque realmente foi muito boa. Então, pessoal, é isso. Luiz Gabriel volta na semana que vem com algum combate que ele ainda vai pensar, fazendo a sua análise, fazendo seu comentário sobre toda a rivalidade. Pode ser da WWE, da TNA, da Ring of Honor, da PWG, da BWF, da Gigantes do Ring, da SWU, de onde for que ele quiser colocar por aqui, o espaço é dele. Se não quiser, aí a gente conversa depois. Mas tudo bem. Até a próxima, Luiz. Então, até a próxima, galera. Um bom ano novo pra todos. E tchau. Como já é tradição aqui no nosso rádio de pilha drive, a gente sempre traz uma curiosidade da semana. Coisas que importam para vocês, coisas que pouca gente conhece. E uma página que é referência nesse material atualmente é a página da BWO, que eu não vou mentir, mas eu sempre acesso lá, quando eu tô meio entediado, eu acesso para ver algumas coisas que eu não conheço, porque apesar de eu ter alguma experiência nesse meio, eu não sei de muita coisa, e lá tem muito conhecimento. Então tô deixando o link na descrição para você ver se o material deles é de qualidade ou se não é. Se não fosse de qualidade, eu não tava colocando o nosso amigo Vitor Alves aqui para trazer nossa curiosidade da semana, e com ele eu já falo agora. Feliz ano novo, Vitor Alves. E aí, beleza? Beleza, sai ano velho, feliz. Assim que terminou o último rádio, hein? A voz tão bela que vocês ouviram no último rádio era minha. A gente pediu, todo mundo pediu na minha caixa de e-mails para você voltar com essa sua voz tão cativante, tão... Faltou até um adjetivo para dizer. Mas pediram sua volta. E você traz as curiosidades da semana, um conjunto da BWO com o nosso rádio de pilha drive. O que foi que você preparou nessa semana para o nosso programa? Primeiramente, eu estou trazendo aqui algo que talvez muitos não saibam, mas William Moody, que na WWF seria conhecido como Paul Bearer, e Mark Calloway, que seria conhecido como The Undertaker, eles trabalharam juntos na estreia de The Undertaker como um wrestler. Na estreia de Mark Calloway, na WCCW, ele teve como manager Percy Pringle III.
que no caso era o nickname que o Paul Bearer usava nos tempos de WCCW dele. E também no período independente, quando ele estava fora da WWE, nas empresas independentes que ele passava, ele sempre aparecia como Percy Pringle terceiro. Eu quero saber até hoje se existe Percy Pringle primeiro e segundo, mas enfim. Isso ocorreu em 1984, onde Calloway enfrentou Bruiser Brody. Tempos depois eles voltariam a se encontrar em sua melhor fase na WWF, no início dos anos 90, com uma sintonia perfeita que durou anos e atravessou gerações. Depois o Tanaka vai deixar no vídeo aí a imagem do lado esquerdo, é ele como Percy Pringle, e o The Undertaker atuando como Texas Red ainda. O primeiro nickname, o primeiro admin-nick dele foi o de Texas Red. Na e época do lado que ele lutava mascarado e tudo mais. Ele fez também o T-Punisher. Acho que ainda era no tempo de WCCW. Ele fez o T-Punisher, que era outro wrestler que também era mascarado. Agora, galera, eu vou falar também sobre o Shoot Wrestling, que é uma variação do Cat Wrestling que a gente já conhece, que a gente já está acostumado a acompanhar, WWE, enfim. Ela tem relação direta com o que a gente chama hoje de MMA, por consequência UFC, Bellator, enfim. O Shoot Wrestling ele teve início no circuito do Pro Wrestling japonês nos anos 70. Os Pro Wrestlers dessa época usavam movimentos mais realistas, com o chamado contato total. O nome Shoot Wrestling vem do termo usado no wrestling, shoot, que no caso se refere a qualquer ocorrência improvisada dentro de um evento que já está roteirizado. No caso é algo inesperado, ou que não estava scriptado, podemos dizer assim. O propulsor desse estilo no Japão foi Karl Gotch. Segue a foto que estará aí no vídeo. Ele tem um status de lenda no Japão, ganhando até o apelido de Kami-sama. No caso, Kami-sama significa Deus do Wrestling. Gotch, além de pioneiro, foi treinador de grandes nomes como Antonio Inoki, Satoru Sayama, que é o Tiger Mask, Akira Maeda, entre outros. Gotch está no Hall da Fama do Puroresu, onde foi introduzido em 1996. Aí, seguindo essa linha de raciocínio do Shoot Wrestling, talvez alguns conheçam, outros não. Muitos já devem saber, mas eu irei estar falando aqui do mesmo jeito. Uma das precursoras do MMA, exemplo Pride, foi a empresa japonesa UFWE, Union of Wrestling Forces International, baseado no estilo do Shoot Wrestling que eu acabei de mencionar. As regras de um combate na UWF não se pareciam com as das outras empresas de Pro Wrestling. As regras consistiam em: os combatentes iniciavam com 15 pontos e esses pontos eram perdidos após golpes encaixados. Estar em uma situação de submissão ou quebrar a submissão se agarrando nas cordas do ringue com as mãos ou os pés. Aconteciam tag team matches também na UWF, só que era um sistema um pouco diferente do que a gente está acostumado no wrestling convencional, podemos dizer assim. As tag team matches ocorriam com cada tag tendo 21 pontos e o sistema de pontos raramente era referido. Como um lutador ou equipe perdendo pontos ainda poderiam ganhar, forçando o adversário a se submeter ou nocauteá-lo. Ou seja, perder pontos não influenciava muito. Se um membro de uma equipe conseguisse nocautear o da outra, esses pontos não valeriam em nada. Seria nocaute e a vitória seria dada para a equipe que conseguisse o nocaute. Foi nessa empresa aí que o Big Van Vader lutou por um tempo quando ele foi pro Japão, não foi isso? Foi. Parece que foi nessa que ele perdeu o olho, entre aspas. Não. O olho dele, foi, né? O olho dele saiu, acho que foi na época da New Japan Pro Wrestling, numa luta contra o Stan Hansen. Que ele quebrou o nariz do Stan Hansen muito levinho, tirou o olho dele da caixa. Bacana ele. Nariz por olho, é um pouco diferente a lógica, não é olho por olho, dente por dente, não. Aí nariz por olho, e olho por nariz, e foda-se, um bateu no outro, e é isso aí. Mas a gente pode dizer que o estilo do Pro Wrestling japonês sempre teve muita inspiração nesse chute. Porque quem acompanha o Puroresu pode perceber que há uma intensidade maior nos golpes do que o que é oferecido aqui na América, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar do mundo. É sempre um pouco mais real. Não que tenha esse sistema de pontos, que eu particularmente não sabia desse negócio de ponto, que ia caindo os pontos e tinha um nocaute aí e tudo mais. Na OWF ainda tinha isso aí. Acho que a partir da New Japan Pro Wrestling que começou a ser scriptado mesmo, porque até então era só Shoot Wrestling que tinha por lá.
Já que a gente falou aí do Big Van Vader, eu falei do Big Van Vader e do trabalho dele da New Japan Pro Wrestling, eu lembrei que eu postei um negócio na fanpage do Universe of Wrestling sobre a estreia do Big Van Vader no Japão. Ele entrou numa stable, que eu esqueci quem era o líder agora. E na estreia dele, o Anthony Inoki tinha acabado de lutar contra o Rick Shoshu, outro lutador bem conhecido lá no Japão. Depois de ter vencido, apareceu Big Van Vader e desafiou ele para outra luta. E o Anthony Inoki acumulava a proeza de não ter perdido uma luta individual por mais ou menos 10 anos. Algo em torno disso. Ou pouco mais ou pouco menos, eu não tenho muita certeza. O que foi que aconteceu? Big Van Vader derrotou ele em, vamos dizer, menos de 5 minutos. No máximo 3 minutos, eu acho que foi essa luta. E o público japonês deu rage. Aqueles japonesinhos tudo calmo, calado, assistindo o evento, começaram a quebrar tudo. E resultou que a New Japan Pro Wrestling passou quase 2 anos sem poder realizar qualquer evento naquela arena por conta do rage das pessoas. E isso colocou o Big Van Vader como o principal heel da empresa naquela época. Tudo isso por conta de uma vitória em um squash match. Mas como não é o meu papel dizer as curiosidades por aqui, quem quiser acompanhar pode acessar a nossa página ou a da BWO. Eu passo para o Vitor. Você tem mais alguma coisa, Vitor, para comentar com a gente aqui? Então, eu vou trazer aqui uma curiosidade, acho que muitos não vão saber sobre essa, que é sobre a Nation of Domination. Era aquela stable que tinha um caráter mais afro-americano e tal. Nada parecida com a New Day, viu, pessoal? Sem qualquer semelhança. Só que a New Day, ela leva um... Eu acho que ela leva um caráter mais religioso, sabe? Tipo, aquela música de igreja lá e tal. A Nation of Domination não era... E o Big E como um pastor e tudo mais. A Nation of Domination não, eles eram meio estilo Tupac na veia e tal, era mais radicalista. Nation. O movimento. Eu passei 2 anos viciado nessa música. Deixa. Tá, chega que isso aqui não é discoteca. Vamos lá, isso aqui é um quadro. Enfim. Bom, acho que muitos não vão saber dessa daqui. A Nation of Domination, ela teve início na USWA, que na época era tipo um território de desenvolvimento da WWF. Isso aconteceu em meados de 96 ali. A primeira encarnação da Nation of Domination foi liderada por JC Ice e Wolf D, que na WWF ainda foram conhecidos como PG-13, uma tag team lá que não teve muito sucesso. Além deles, a primeira encarnação teve Karim Olajuwon, Ser Mohamed, Ejia, Bracus, Shaquille Ali, Randy X e Queen Moisha, além dos próprios PG-13. Essa música aí que tocou, que eu falei que não era discoteca, enfim, essa música ela foi composição dos próprios PG-13. Tanto é que tem uma versão aqui na página, que tem um vídeo deles mesmo cantando essa introdução aí na USWA. Foram eles mesmos que criaram essa música. Like John Cena, só que numa versão mais black. Bem isso. Pera aí, eu tenho o vídeo aqui, deixa eu ver. É que aqui vai abrir o vídeo do Chapolin, pera aí. Eita porra. Eita. Aqui, ó, esse daqui, ó. E ao som dessa música, se você ainda me ouve, a gente encerra a nossa curiosidade da semana. Na semana que vem o Vitor tá de volta trazendo muita coisa pra vocês. Todo material bom, e curtam lá a página da BWO no Facebook. Bom, enfim, falou galera, até a próxima curiosidade, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês queiram, faça algum pedido lá,
pra curiosidade, alguma coisa assim, dê sugestões lá na nossa página no Facebook. É isso, valeu, galera. E no último quadro desse programa, que está sendo o maior da história do Rádio de Pilha Drive, também o primeiro desse ano de 2015, eu venho com a tradicional roda de notícias. Mas em contrapartida das outras edições, que foi um podcast, que foi eu e o Carlos, hoje a gente tem um convidado a mais. Primeiro eu vou introduzir o nosso amigo Carlos Gomes, do Supercast of Honor, que não pôde participar da última edição por problemas pessoais, mas está aqui, ele faz as suas honras. E aí, saudações, Carlos. It's Global Time! E aí, Tanaka? Muito obrigado pelo convite novamente. Peço desculpas por não ter estado na última edição aí da Mesa Redonda. Mas enfim, vamos botar pra quebrar aí hoje aí. E o outro, essa pessoa tão amável, tão docinho, como dizem os lutadores. É um docinho que não é aquele das meninas super poderosas. É o menino mais doce da blogosfera brasileira. Nosso amigo Cauê Correia, do Regular Wrestling. Saudações, Cauê. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Realmente eu sou um docinho. Começando aqui, a gente vai comentar primeiro sobre The Undertaker podendo ser induzido ao Hall of Fame de 2015, na classe de 2015, caso não possa fazer seu combate contra Bray Wyatt. Muitas pessoas especulam que talvez com Randy Savage, com o Macho Man, será que chegou a hora do Undertaker parar? Ou ainda dá pra ele fazer mais uma luta? Eu acho que mais um combate contra o Bray Wyatt seria excelente, para alavancar definitivamente a carreira do Bray Wyatt. E se eu vou para introduzir, tem que ser Undertaker em um e Savage outro. Pronto. Bom, eu acho que a carreira dele acabou ano passado. E assim que a carreira acabou, esse ano ele já vai ser induzido. A carreira dele acabou ano passado mesmo. Essa questão do Undertaker poder ou não ser induzido ao Hall of Fame, a gente sabe que ele é um Hall of Famer automático. Mesmo sem estar induzido em qualquer canto, ele já é uma lenda consagrada. Agora, quanto à questão, como o Carlos mesmo falou, a gente tem que ver que são dois grandes nomes para você colocar em uma classe. Isso pode prejudicar uma classe futura. Por exemplo, na de 2015 a gente pode ter dois nomes, mas na de 2016 a gente vai colocar quem? The Rock, talvez o The Rock e tal. Mas isso pode prejudicar lá na frente. Até porque o Randy Savage não é uma negociação fácil, porque o irmão dele, o Lenny Poffo, tem toda uma polêmica, porque querem induzir a família inteira ao invés de só o Randy Savage. A família quer a família inteira, a WWE quer o Randy Savage. Então isso fica um pouco complicado. Mas se ele ainda puder lutar, se ele tiver condições, eu não sei dizer, porque a luta da WrestleMania 30 dele contra o Brock Lesnar deixou muito a desejar por parte de ambos. Diga-se de passagem, não foi só culpa do Undertaker. Mas se ele conseguir lutar e conseguirem fazer uma construção interessante com o Bray Wyatt, não vejo problema dele ter uma outra luta. Eu acredito que o Bray Wyatt consegue carregar esse combate fácil, Tanaka. Ele tem essa capacidade de carregar combates. A gente Exatamente. Desde a evolução que ele teve do NXT, dá pra perceber que ele aumentou bastante a qualidade dele dentro do ringue, daquela época de Husky Harris, do Nexus. Não sei se vocês lembram como ele era bonitinho, como ele perdeu peso, como ele mudou pra se tornar o Bray Wyatt. Totalmente. Mas também tem o fato que se o Undertaker perder, a invencibilidade, que não é mais invencível, já perdeu esse ano passado, mas vai ficar algo muito fraco, 2 derrotas. Então acho que vai acabar diminuindo toda a vitória do Brock Lesnar. A gente tem que ver que não tem muito sentido. Como eu comentei em algum canto que eu não tenho certeza agora, é uma luta que não tem muito sentido porque acabou a streak. O Undertaker definia o WrestleMania com a sequência de vitórias dele. Agora que acabou, essa luta vai ser pelo quê? Se o Bray Wyatt ganhar, piora pro Undertaker. Se o Undertaker ganhar, não vai adicionar absolutamente nada na carreira dele. O que faria sentido seria colocar o Sting, né? Talvez. Aí sim. Porque seria talvez a última luta do Sting, porque o retorno dele é pra uma luta a mais na WrestleMania. E que será contra o Triple H, muito provavelmente. Exatamente. Eu acho que se ocorrer essa luta, poderia ser uma carreira match.
Se perder, a carreira acabou. Acaba Ele em vai perder empate e já era. Vamos esperar pra ver nesse Road to WrestleMania o que vai acontecer. E agora que já teve início ao Road to WrestleMania, já que você comentou sobre isso, a gente vai falar sobre o que aconteceu no Raw. Que o Daniel Bryan anunciou que vai estar presente no Royal Rumble. E também que tivemos o retorno da The Authority, da Autoridade ao Poder, para esse ano de 2015. Será que não foi muito prematuro esse retorno da The Authority? E o quanto influencia o retorno do Daniel Bryan no resultado final do Royal Rumble? A gente postou hoje mais cedo, a gente tá gravando isso aqui, que dia? Hoje eu perdi até no dia, hoje é sexta, né? Hoje é sexta, dia 2 de janeiro. Obrigado. A gente tá gravando isso aqui na sexta-feira, 2 de janeiro. E vai ser postado amanhã, 3 de janeiro. E a gente postou isso hoje mais cedo, lá na nossa página do Universo of Wrestling, que o retorno do Daniel Bryan tem uma influência direta nos planos para o Roman Reigns. Porque até algum pouco tempo atrás o Roman Reigns estava sendo cogitado para vencer a Royal Rumble Match, que é tradicional no evento, com 30 homens e tudo mais. E isso muda diretamente. Em que influencia isso? E também se o retorno da The Authority não foi muito prematuro, visto que terminou agora no... Eles saíram do poder agora no Survival Series. Foi muito prematuro, muito prematuro. Eu acho que eles tinham que voltar pelo menos depois do Royal Rumble, pra dar um tempo da galera dar uma esquecida neles, entendeu? Porque o Seth Rollins tava meio que óbvio que ele ia fazer alguma coisa pra trazer eles de volta ali. E pegou o coitado do Edge e colocou ele ali numa situação bem desagradável, assim por se dizer. Só foi eu que achei meio bosta esse retorno. Foi uma puta sacanagem fazer isso com o Edge. E quanto ao retorno do Daniel Bryan no Royal Rumble, isso, se ele vencer, Roman Reigns vão ter que caçar alguma coisa ali pro cara fazer na WrestleMania. Ou podem criar uma feud ali pro Daniel Bryan dentro do Royal Rumble. O cara que eliminar ele, por exemplo, ele vai enfrentar na WrestleMania. Quem vai ser esse cara fica a dúvida, entendeu? Agora com o retorno do Daniel Bryan, tá essa dúvida de quem vai vencer essa luta. E eu acho que vai ser o Roman, e o Daniel Bryan vai pelo outro caminho, não vai ser pelo título. Porque ainda tem que lembrar que o Seth Rollins ainda tá com a maleta e pode desafiar o campeão a qualquer momento. E sobre o retorno da autoridade, eu acho que vai ser bom, que vai poder ter essa rivalidade com o John Cena e o Seth Rollins. Vai dar uma luta no WrestleMania com certeza. Ô Tanaka, mas diga aí, Cena bate o Lesnar no Royal Rumble, Seth Rollins vem e faz o cash-in, Reigns vence o Royal Rumble, teremos Reigns contra Rollins. O que você prefere? Reigns contra Rollins ou Bryan contra Rollins na WrestleMania? Bryan contra Rollins seria lendário. Uma belíssima luta para ser main event da WrestleMania. Porém, apesar de não fazer muito sentido a construção dessa luta, com Reigns versus Seth Rollins ainda abriria uma gama, um leque de possibilidades para a inclusão do Dean Ambrose e fazer valer a história da destruição da The Shield. A Triple Threat. Talvez para ser main event da WrestleMania, bem como foi Triple Threat na WrestleMania 30 agora. Verdade. Porque se a gente for ver o Daniel Bryan não estava incluído na WrestleMania 30. Mas conseguiram arrumar um jeito de colocar ele meio... se você ganhar, na mesma noite você vai entrar. Dá pra colocar os Dean Ambrose do mesmo jeito. Verdade, exatamente. Boa. Mas eu tava pensando que o Seth Rollins ia fazer o uso da mala no Fastlane em fevereiro. E não foi o Rumble. É uma alternativa também, né? Ia ser no Raw depois do Royal Rumble. O Cena vence. Vamos ver. Já que eu falei do Raw, essa semana foi divulgada uma estatística. Essa semana, vamos dizer assim, no ano passado foi divulgado uma estatística que o site moronball.com disse o seguinte: apenas 18 Raws de 52 episódios em um ano tiveram um main event que encerrou o show. E o resto dos shows teve apenas um final com interferência, uma luta sem final por desclassificação, esse tipo de coisa.
ou então terminou num segmento, não teve uma luta principal, por assim ser dito. Será que isso não é uma falta de criatividade da equipe criativa, da equipe criativa entre zilhares de aspas da WWE? Exatamente. O ano passado, Perdão, estamos em 2015. Em 2013, seria cada combate espetacular entre o Shield, os Usos, enfim, John Cena ali fazendo tag team com alguém, com o Daniel Bryan, e, cara, tinha cada final legal. Esse ano não teve muito isso. Realmente, a maioria dos combates do main event acabou em não contest. Aí fica meio difícil, né? Bom, eu acho que tem luta que acontece que você já sabe até o final. Que alguém vai invadir, que vai acontecer algum golpe irregular. Um exemplo que não foi nem a luta principal do último Raw, que foi o Dolph Ziggler contra o Rusev, que era campeão contra campeão. Aquilo era óbvio que ia acabar de alguma forma, que não seria por submissão ou pinfall, seria invadido ou... E foi o que deu, que foi que o Rusev ficou aplicando o golpe no canto do ringue. Porque tá acontecendo lutas que não que se acontecer o vencedor, vai acabar afetando nos pay-per-view da empresa. Exato, acaba destabilizando o lutador que vai perder. Por exemplo, o Dolph Ziggler, ele tá numa fase de... Ele tá subindo ali. Então, se ele perder aquele combate de segunda... Uma fase de Superman. Superman, exatamente, Tanaka. E se ele perder... É igual o Roman Reigns. Se o Roman Reigns perder um combate agora, vai ficar feio pra ele, entendeu? A chance dele vencer o Royal Rumble, o pessoal não vai botar muita fé nele. Acontece o seguinte, a empresa quer promover um lutador, promover dois ao mesmo tempo. Aí faz um combate muito bom e para nenhum perder a sua credibilidade, o seu push, acontece que a luta não tem um fim certo. Por isso que faz falta, só pra completar, por isso que faz falta a brand split. Cada brand teria o seu Superman ali. Talvez, nunca se sabe. Agora falando de Superman, a gente começou com essa história de principal face, principal heel da empresa, de destaque. Saiu uma nota, o Sheamus divulgou no Twitter dele que ele vai estar voltando para os Estados Unidos. Ele que foi para a Europa passar as férias, porque ele sofreu uma lesão em novembro que até agora é desconhecida. Oficialmente, só temos a versão da WWE, que é um monte de nome que eu acho que nem existe de nome de doença de lá que eles disseram que o cara que ele estava sofrendo. E disse que ele vai retornar para a empresa como um heel. E ao contrário de ser um face, agora para essa temporada da WrestleMania que está começando. Em que ele deve aparecer em breve nos shows semanais. Será que essa é a salvação para o Sheamus dentro do plantel principal da WWE? Colocá-lo como heel novamente, já que como face ele não conseguiu engrenar para ser a próxima face da empresa? Realmente, como face, o Sheamus não deu certo. E quando ele estreou na ECW lá em 2009... ele tava no personagem heel. E rapidinho ele subiu ao main roster, teve uma pequena feud ali com o Shelton Benjamin e ganhou do John Cena no TLC, numa Tables Match, né, o título da WWE. E o ano dele em 2010 foi bem legal, ele ganhou o título de novo depois, teve feuds legais, aí depois de um tempo ele virou face, ganhou o título mundial do Daniel Bryan lá na WrestleMania e perdeu a graça. Ou seja, Sheamus heel pode ser uma grande solução para ele. Bom, se ele retornar agora, a gente tem que fazer os possíveis planos que a empresa vai fazer para ele. Pelo título máximo da empresa não vai ser, e pelo Intercontinental também não. Então o que pode acontecer é uma rivalidade com o Rusev, onde o Rusev é muito difícil se tornar face, então se ele voltar agora eu não vejo ele... Sheamus vs Rusev pra matar qualquer De novo um. não! Ninguém aguenta o Sheamus pelo United States Championship mais. A luta foi tão boa que aconteceu depois do Raw acabar. Pra vocês verem. Todo mundo indo embora da arena, já colocando a bandeira lá, o povo sabendo o resultado da luta, e eles fizeram essa porcaria que a gente pôde acompanhar. Mas se ele voltar agora, não tem uma rivalidade para colocar ele. Ou é Dolph Ziggler ou Rusev, porque o título da WWE Championship não vai ser. Mas não precisa colocar pra rivalizar por um cinturão. Não quando ele retornar, pelo menos. Um lutador que já teve as conquistas que ele teve, com certeza ele vai voltar brigando por um título.
Ou não. Eu duvido. Eu, Eu, na minha eu acho particular que opinião, não vai. ou ele, Quem se ele sabe não voltar juntam agora, ele vai ser. com. Pode falar, calma. Se ele voltar agora, vai ser por um título. Se ele voltar depois da WrestleMania, aí vai ser uma rivalidade normal, sem valer cinturão. Quem sabe não colocam ele numa dupla com o Eric Rowan? Os Barbas Vermelhas? Seria legal. Ver Né? eles vestidos de pirata com um anão pendurado que nem um papagaio, alguma coisa assim. O Torito? Ele, o papagaíto. Vamos colocar o Hulk Hogan. Meu Deus do céu. Tá bom, não quero nem imaginar isso. Ai. Se bem que o Rowan é face, né, atualmente, então eu acho complicado ele retornar. Ele pode retornar pra Tag Team Division, eu não duvido. Eu não duvido mais de nada. Ele venceu um Royal Rumble, né? O Sheamus venceu o Royal Rumble de 2012, né? Quem sabe não resolve dar um push pro cara de novo, né? Tudo é um mistério. E pra gente fechar isso aqui, a gente vai falar sobre um negócio que eu também postei hoje. Que foi a WWE que mudou o texto dos contratos após as saídas polêmicas do CM Punk e do Alberto Del Rio. Por conta disso aí, porque o CM Punk estava reclamando por direitos de merchandising, os famosos royalties, e o Alberto Del Rio foi para uma empresa, está sendo assediado por uma empresa de MMA, o CM Punk foi para uma empresa de MMA, e o texto agora passa a dizer o seguinte: a partir do momento que você é demitido por questões disciplinares, você perde completamente os seus royalties, os direitos em cima dos seus royalties, e também está proibido de lutar wrestling ou MMA por um ano. O que é que vocês pensam dessa decisão aí? O cara vai passar fome depois que terminar o contrato dele. O que vai acontecer? Fica difícil. Isso é tipo uma punição socio-recreativa. Mas tipo, se o cara sair da empresa por esses motivos, porque eu acho que é muito difícil ele respeitar essa regra. Porque, igual, se o CM Punk tivesse sido punido por um ano, 2, o UFC ia contratar ele ia lutar, porque a outra empresa tá se cagando pela ordem da WWE. Não, é um caso que se você entrar na justiça, o lutador tem muitas chances de vencer, porque é o trabalho dele. Tudo bem, Exatamente. a questão dos royalties da mercadoria, por conta do nome registrado, ele não poder brigar, tudo bem, o nome é da WWE, ele pode fazer o que bem entender, porque foram eles que registraram todas as coisas. Agora, essa questão de Pro Wrestling, MMA, proibição de um ano, é um absurdo. Eu acho um absurdo. Eu já acho ridículo os 3 meses. Imagina um ano. Mas enfim, a gente vai encerrando essa edição do Rádio de Pilha Driver. Agradeço a vocês que acompanharam, agradeço ao Carlos e ao Cauê por essa roda de notícias. E já deixo avisado aqui que na próxima semana, como eu avisei logo após a entrevista do Asblaze, o Asblaze vai ser o nosso próximo convidado. O Cauê e o Carlos retornam para a nossa roda de notícias, se eles quiserem. Se não quiserem também, eu arrumo outros dois e pago. Não tem problema. Depois a gente acerta aquela cerveja, Tanaka. Depois a gente se resolve com isso. Abraço a vocês e espero vocês na próxima semana. E tem também, como eu anunciei lá na nossa página oficial do Facebook, dia 16 de janeiro de 2015. Rádio de Pilha Driver 7. A 7ª edição do Rádio de Pilha Driver, véspera do meu aniversário e véspera do Juntos Somos Fortes 2 da Federação Internacional de Luta Livre. A entrevista mais aguardada dos últimos tempos vai acontecer nesse programa. Eu vou arrumar algum canto para transmitir isso ao vivo, para depois não virem dizer que eu cortei alguma coisa em meu benefício, esse tipo de coisa. E muitas pessoas falam do filme A Entrevista, que gerou toda a polêmica entre Estados Unidos e Coreia do Norte, mas outra entrevista vai gerar polêmica dentro do Brasil. No prelúdio do Juntos Somos Fortes 2, Luiz Tanaka, de frente ao seu maior algoz dentro da blogosfera brasileira, o lutador Iron Charles. 16 de janeiro,
ao vivo em algum lugar que eu ainda vou achar pra gente transmitir isso no rádio de Pilha Driver 7. Mas enfim, aquele abraço pra vocês, até a próxima edição.